Bem, pessoal, dando continuidade à resolução das questões da Olimpíada Paraense de Química 2019, vou resolver mais uma questão da prova do segundo ano, tá? A segunda questão da prova de 2019. Diz o seguinte: a questão trata de cinética química, tá? E diz o seguinte: diz que uma reação química tem a seguinte equação: 2A reage com B para formar C, em que a gente tem aqui uma seta dupla, tá? A seta dupla é aquela que indica tanto para os reagentes, que é A e B, quanto para os produtos, que nesse caso é C. Considerando a reação direta é de A reagindo com B para formar C, tá? Em que a concentração de A, esse A entre colchetes aqui é concentração, tá? A concentração de A é de 8 mol por litro, 8 moles por litro. A concentração de B é de 4 moles por litro. E a constante da reação é 0,1. A constante da reação a gente chama de K, tá? Qual é a velocidade da reação em mol por litro segundos? Então a gente tem que encontrar a velocidade desta reação. Então, considerando que nós temos a situação de equilíbrio representada da seguinte forma, a etapa de equilíbrio desse processo, a etapa de equilíbrio é aquela que apresenta a seta dupla, tá? Que é a etapa lenta do processo, a etapa que determina a velocidade da reação como um todo. Se a reação se processa em mais de uma etapa, a etapa mais lenta é a que determina a velocidade da reação, beleza? Então, nessa etapa, 2A interage com B para formar C. Os reagentes nessa equação, nessa reação é A e B. As concentrações são dadas e a partir dessas concentrações e do valor da constante de velocidade, a gente vai encontrar a velocidade. A velocidade de uma reação é dada do seguinte modo: a velocidade ela é proporcional às concentrações dos reagentes, de acordo com as ordens de reação em relação a cada reagente, beleza? Então a velocidade e a constante de velocidade, ou seja, a constante de proporcionalidade entre concentrações de reagentes e velocidade é o que a gente chama de K. Então a velocidade é igual a K vezes a concentração de um reagente, vou chamar de R aqui, um reagente 1, elevado à sua ordem de reação, que eu vou chamar aqui de A, vezes a concentração do outro reagente, de um segundo reagente que eu vou chamar de R2, elevado também à sua ordem de reação, a sua ordem reacional, que eu vou chamar de B. Se tiver um outro reagente, um terceiro, assim por diante, ambos elevados à às suas ordens de reação, tá? Então, nesse caso, é A e B, os reagentes são A e B. Então, a velocidade nesse caso vai ser igual a constante vezes a concentração de A elevado à sua ordem de reação. E qual a ordem de reação em relação a A? Ora, a gente está observando aqui que na etapa em equilíbrio, a etapa que determina a velocidade da reação, a gente tem 2 A's, né, para cada um B. Então eu posso dizer que a ordem de A, nesse caso, é 2. Ah, sempre vai ser assim, professor? Nem sempre, né? Isso aí é específico de cada reação, de cada reagente. E isso vezes, né, a concentração do outro reagente, que é B, elevado à ordem em relação a ele. Para cada 2A tem um B, então a ordem para B é 1. Ou seja, B, a concentração de B é elevado a 1. E assim a gente pode fazer a continha. A velocidade vai ser então igual a constante, que é 0,1, vezes a concentração de A elevado ao quadrado. A concentração de A é 8 mol por litro. Fica 8
8 mol por litro elevado ao quadrado vezes a concentração de B, que é 4 mol por litro, elevado a 1. Como é elevado a 1, não preciso repetir, né? Qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma, então não preciso repetir. Fazendo a continha aqui, repetir o volume aqui, fazendo a continha fica 8 ao quadrado, tá? 8 ao quadrado vai dar 64, então fica 0,1 vezes 64, mol por litro fica ao quadrado, ou seja, fica mol ao quadrado por litro ao quadrado também. E isso vezes 4, né, mol por litro. Essas unidades de mol por litro a gente nem precisa mais considerar, né? Porque por definição a constante de velocidade nesse caso, aliás, a velocidade nesse caso é dada em mol por litro segundo. Então podemos considerar só os valores. Assim, a velocidade vai ser igual a 64 vezes 4 vezes 0,1. Se você pegar 64 e multiplicar por 4, vai dar 256. Então fica 0,1 vezes 256, tá? 0,1 vezes 256 multiplicar qualquer número por 0,1 é a mesma coisa que dividir ele por 10, tá? Então é simplesmente pegar o 256 e dividir por 10, ou seja, já dá uma casa diminuindo esse valor. Logo, 0,1 vezes 256 é igual a 25,6, tá? E a unidade de velocidade é mol por litro segundo, beleza? Então essa é a resposta e ela tá na letra E.